A Justiça acolheu a denúncia do Ministério Público contra o motorista de um carro de luxo que provocou um acidente grave no ano passado em Campinas. A batida contra outro veículo causou a morte de uma idosa de 67 anos. Na denúncia, a promotora Valesca Burato pede a prisão do motorista da BMW de 53 anos, mencionando 3 artigos do Código Penal de Trânsito infringidos: lesão corporal na direção de veículo automotor, homicídio e fuga do local do acidente. Desde o crime, o motorista responde às acusações em liberdade. Além disso, a promotora recomenda que ele seja condenado a pagar uma indenização para a reparação dos danos morais causados à vítima e herdeiros da vítima fatal no valor mínimo de R$200 mil. O caso aconteceu em 14 de janeiro de 2023 na Avenida Baden-Powell, no Jardim Nova Europa. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança. Segundo a investigação policial, o suspeito dirigia alcoolizado e acima da velocidade quando o acidente aconteceu. Pela avenida, cujo limite de velocidade de 50 km por hora, a BMW trafegava com uma velocidade média de 88 km por hora. O carro do casal havia acabado de passar por um cruzamento da avenida quando o carro de luxo atingiu. O impacto foi tão forte que a idosa que estava no banco traseiro morreu na hora. O marido dela, que conduzia o veículo, não sofreu ferimentos graves. Depois do acidente, o motorista da BMW fugiu. 2 dias após o crime, o motorista do carro de luxo se entregou à polícia. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Campinas. Temos absoluta convicção, de acordo com as provas dos autos, de que ao final haverá a total procedência dessa denúncia com a condenação do acusado e que haverá, enfim, aí uma reparação mínima que seja para os familiares dessa vítima. Procurado pela produção da Band+, o advogado de defesa do acusado disse que só irá se pronunciar na próxima sexta-feira, depois de conversar com o cliente. De qualquer forma, ele adianta que já solicitou uma perícia no local do acidente e aponta falhas de sinalização na via. Depois do crime, o cruzamento onde o acidente aconteceu foi fechado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. Bom, o advogado está fazendo lá o seu trabalho de defesa, né? O advogado que representa o motorista da BMW que provocou esse grave acidente. Mas o fato é o seguinte: 3 problemas graves aí: alta velocidade, embriaguez ao volante e não prestar socorro à vítima. Independentemente de qualquer perícia, isso é um tripé complicado para explicar depois para o juiz. Então aí é uma coisa que a gente vive falando aqui: mais atenção ao volante, não beber e depois dirigir. Alta velocidade numa via dessa daí, então, num bairro da cidade, nem se fala. Não é porque o carro tem boa potência que você vai pisar fundo no acelerador sem se importar com todo mundo que está ali, pedestres, outros motoristas e o sistema viário como um todo. Então é importante realmente que o Ministério Público pegou essa denúncia e ofereceu essa denúncia à Justiça. A Justiça, nesse primeiro momento, acolheu, dando prazo aí de defesa, e aí vai se seguir o processo e a gente vai estar acompanhando. Mas a gente sempre fala, né? Tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção e tem que ter responsabilidade ao volante. No caso de acidente que qualquer um de nós está sujeito, não custa nada, é obrigação de quem provocou o acidente parar, socorrer a vítima, chamar a autoridade policial, porque senão fica difícil.